Eu fiz um vídeo há um tempo atrás com o título Dividendos Importam? Fiz ali a parte 1 sobre essa questão, explicando um pouquinho mais sobre a taxa de juros, como o dividendo ele é impactado dentro do teu portfólio e ao mesmo tempo trazendo ali a expectativa de cenários de queda de juros, alta de juros impactando diretamente os proventos. Agora nesse segundo vídeo eu vou trazer um pouco mais sobre ali como funcionam os dividendos dentro dos fundos imobiliários ao longo do tempo e o que é um dos pontos que eu acho mais relevante ali na hora de escolher um fundo imobiliário. Bom, começando aqui, pessoal, no geral, muita gente acaba olhando muito para o valor patrimonial e olhando para o dividendo do mês a mês. Acho que isso é um ponto importante, tá? Mas também a gente tem que dar uma olhada sempre no histórico daquele ativo. E quando a gente fala de histórico, muita gente acaba olhando para quê? Para a cotação. A cotação, ela sim, reflete um bom resultado, mas há outras coisas além da cotação, que é a evolução dos dividendos no tempo. E eu quero mostrar para vocês essa primeira imagem. Quando a gente olha aqui o XP Malls, por exemplo, em 2018 ele teve um dividendo legal, ali um pouco abaixo de R$6, 2019 acima de R$6, aí 2020, 2021 teve pandemia, então natural que o dividendo tenha vindo mais para baixo, e você pode perceber que o dividendo vem sempre crescendo. 2024 foi maior, e 2025, pelo que tem hoje atualmente, vai ultrapassar 2024. Então, quando a gente olha isso, a gente vê o dividendo sempre crescendo ao longo do tempo. Isso significa um resultado não só da boa gestão, mas também um resultado muito atrelado ali a uma boa alocação, a preços de recorrência aumentando, né? Ou seja, contratos de aluguéis melhorando e também aspectos como saúde financeira do fundo. Acho que esse é um ponto bem importante. E aí eu trouxe aqui um outro fundo de exemplo, que é o BRCO, que também proventos crescendo ali ano a ano e com tendência também desse ano de 2025 ser um ano de provento mais elevado. Aqui nesse terceiro caso, eu vou trazer sobre o BTLG. Então pode perceber que eu trouxe ali um fundo de shopping, agora o segundo fundo foi um fundo de logística, o terceiro fundo de logística também. Você pode ver que na imagem esse valor do dividendo ele vai sempre crescendo, tá bom? Então acho que esse é um ponto importante, um ponto relevante para a gente poder olhar. Antes disso, eu vou trazer ali um aspecto e um histórico um pouco mais antigo em relação a esse aumento de provento. E para ter esse histórico mais antigo, eu não posso me basear nos fundos imobiliários brasileiros, porque são mais recentes. Vamos basear nos REITs, que são os fundos imobiliários lá fora. Então, quando nós olhamos aqui para o Prologis, que é um fundo de logística, você pode ver que o dividendo ele vem sempre crescendo ali ao longo do tempo. Isso é muito bom, isso dá muita segurança. Por quê? Tem um provento que está sempre crescendo e, ao mesmo tempo, você vê uma boa gestão ali dentro, de fato, acontecendo. E quando você olha ali embaixo, tem um escritozinho ali, 11Y, né, que são 11 anos, de dividendos crescentes. Então isso é muito legal. Quando nós passamos para outro caso aqui, que é o caso do Realty Income, são 27 anos de dividendos crescentes. Então é um período muito longo de dividendos crescentes. São 27 anos. Nós ainda não temos histórico suficiente para trazer esse nível de crescimento de provento. Mas quando a gente olha para fora e tenta espelhar aqui para dentro o que deu certo, acho que esse é um excelente caminho. Agora eu quero falar com você. Está assistindo esse vídeo, gosta de dividendo, quer ter mais profundidade ali em relação aos seus proventos? Eu vou deixar aqui embaixo o meu contato para você me chamar, para a gente poder entender um pouquinho mais como é que está o seu portfólio e se ele está saudável do ponto de vista de crescimento de dividendo. Tem o QR Code aqui também no canto, só você apontar a sua câmera aqui que você vai já abrir diretamente no WhatsApp para a gente poder bater um papo, beleza? Fico no teu aguardo. Continuando aqui, pessoal, quando nós olhamos para o BTLG, né, e eu vou voltar para o caso brasileiro, dá uma olhada no patrimônio líquido do fundo. Pode ver que no começo do fundo, o patrimônio ele era bem pequenininho, depois ele vem crescendo ao longo do tempo. É claro que aqui dentro vai ter também emissões que fez com que o fundo conseguisse crescer o valor patrimonial. Mas dentro desse patrimônio aqui, todo ano ele tem uma reavaliação patrimonial. E quando você olha do ano de 2024 para 2025, você pode ver que o crescimento ele foi bem pequenininho, mas foi só de reavaliação patrimonial. Então, ou seja, nós temos ali dentro os ativos subindo de preço e, ao mesmo tempo, os aluguéis subindo junto. Então, você aumenta o patrimônio do fundo e isso faz com que você consiga pedir um aluguel maior do que estava antes. Um outro ponto que pode fazer o patrimônio crescer e automaticamente o dividendo é quando nós olhamos aqui para o ativo menos o passivo do fundo. Então, como você pode olhar aqui, o BTLG ele tem uma alavancagem de 133 milhões, não um valor expressivo, né? Porém, o que acontece? Eles estão fazendo esse pagamento ano a ano, mês a mês ali da dívida. Então, o que acontece? É natural que se você está diminuindo a sua dívida, o seu patrimônio está aumentando junto. Então, a cotação patrimonial está aumentando junto, além da avaliação patrimonial. Então, esse é um ponto positivo de quem está fazendo bem a gestão e por mais que tenha alavancagem, e consiga trazer algo que rentabilize ao longo do tempo, crescendo o valor patrimonial e crescendo ao mesmo tempo os proventos. Aqui você já consegue ter um olhar mais bem apurado. Eles conseguem trazer aqui o nível de endividamento. A gente vê que em 2028 praticamente finaliza a dívida, vai restar apenas uma, que é 2031, e automaticamente esse saldo devedor fica menor. Então, o que vai ter nesse cenário? Vai ter dividendos maiores.
Por quê? Se eu não tenho mais dívida para pagar, eu aumento novamente o meu dividendo. E se eu coloco mais uma dívida dentro do portfólio, é porque provavelmente eu estou comprando um novo ativo. Então eu estou incrementando o valor patrimonial do fundo. Então essa estratégia é muito boa, porque ou vai vir em forma de dividendo por um período, ou vai vir em forma de uma nova dívida, esse alívio de dívida. Só que agora aquela dívida antiga, que estava atrelado a um imóvel específico, ela vai ser acabada. Se entra uma nova dívida, vai ser referente a um novo imóvel. Então, daquele imóvel, o aluguel ele vai simplesmente pagar a dívida, então não recebe nada. Só que agora sobrou aquele primeiro imóvel que tinha dívida e agora entra no caixa e vai ter dividendo maior. Então, pessoal, esses são aspectos bem importantes, olhando para dividendo, olhando para longo prazo dentro dos fundos imobiliários. Investimento não é algo que você pode plantar hoje e daqui a um ano já ter colheita. Ele é um processo mais longo. Então é um processo que você está olhando e mirando, né, uma aposentadoria, olhando 10 anos, 15 anos. E se você não tem tanto tempo assim, estou pensando em 5 anos, você tem que fazer uma alocação ainda mais segura, mais conservadora, né? Que não te vai te trazer prejuízos nesse curto, médio e longo prazo. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu procurei não ser muito longo, assim como no primeiro, para não ficar aquele vídeo extenso. E vou trazer mais vídeos nessa série, justamente para que você entenda esse crescimento de dividendo no tempo. E se realmente, é a pergunta que fica, né? Dividendos importam? Acredito que sim, mas a gente tem que tirar um pouquinho essa lupa e olhar um pouquinho mais afastado e entender esse dividendo para ver se faz sentido para o teu portfólio. Agradeço, peço novamente para você se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar seu comentário ali embaixo, se você gostou do vídeo, se era o que você estava buscando, e vou lançar mais à frente. Um grande abraço!